Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui ao vivo no Aliança de Oração, mais uma manhã abençoada na presença do Senhor nosso Deus, manhã aqui ensolarada, manhã abençoada, estamos chegando no final do ano, temos falado aqui nos últimos Alianças de Oração que a gente está nessa correria, chegando o último dia do ano, virada do ano, e começa então essa dinâmica da correria, da família, dos últimos ajustes para as comemorações, não é isso? E deixar tudo em dia, tudo organizado, para podermos começar e receber um novo ano na presença de Deus. E apesar dessa correria do dia a dia, dessa dinâmica das festas de final de ano, das organizações que temos que colocar em dia, nós sempre temos aqui um compromisso diário com o Aliança de Oração, que é o nosso programa devocional diário, programa de intercessão, programa de comunhão, de adoração a Deus. Você também tem a oportunidade de receber uma palavra devocional para a sua vida, para dar aquela motivada assim no seu dia a dia, você colocar sempre diante de Deus o seu dia, a sua vida, os seus planos, para que durante o dia você tenha aí que tudo corra bem na sua vida e na sua família. Por essa razão, para a gente é sempre um motivo de alegria estar aqui com vocês, podendo fazer junto essa devocional diária, junto com vocês, que já são parceiros aqui da TV Viva a Promessa, são intercessores, intercessoras, que estão diariamente conosco aqui no Aliança de Oração. E hoje, com a graça de Deus, vocês podem aí juntos conosco, nos ajudar a fazer com que esse programa alcance mais vidas, mais pessoas, que as pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus, que elas também possam receber a oração intercessória. Se você puder, nesse momento, então, compartilha com alguém aí o link dessa programação, o Aliança de Oração está ao vivo, mande para um familiar seu, mande no grupo do WhatsApp, compartilha com alguma pessoa conhecida, alguém que precisa ouvir aqui uma palavra de Deus. Vamos fazer uma meditação breve daqui a pouco. Deus vai falar, Deus vai alimentar você para esses últimos dias desse ano de 2023. Então é isso, você pode ajudar a compartilhar o programa Aliança de Oração. Não esqueça de deixar o seu like antes, tudo bem? Que ajuda bastante a gente aqui, deixando o like aí, nossa programação, compartilhando também com outras pessoas. Além de fazer esse trabalho que a gente está sempre fazendo aqui todos os dias, deixando o like, compartilhando. Muitos irmãos, quando entram aí no Aliança de Oração, eles dizem assim: já deixei meu like e já compartilhei. Então tem muita gente que a gente já sabe que a gente pode contar com essas pessoas, não precisa a gente pedir, que já tem gente entrando, já dando like, já compartilhando. São pessoas que têm esse ministério aí de intercessão e têm nos ajudado muito a fazer aqui o Aliança de Oração. Além disso, além de nós fazermos esse compartilhamento, também tem uma forma muito abençoadora de você continuar ajudando aqui a TV Viva a Promessa, que é sendo um amigo da missão. Amigo da missão é uma forma de você fazer uma oferta voluntária, uma doação para o Amigo da Missão, que é um programa que recepciona aí a sua ajuda financeira, vai ajudar muito nos projetos missionários da nossa igreja. E o programa A TV Viva a Promessa, ela também faz esse trabalho de evangelização. A gente consegue alcançar muitas vidas, muitas pessoas por meio aqui da internet. A pregação do Evangelho hoje, ela tem se voltado também para o uso das mídias sociais, das redes sociais. Essas programações, esses eventos que você consegue alcançar muito mais pessoas através da internet. Claro, nós temos a nossa vida diária, nós temos a nossa missão, vivemos a missão diariamente. Quando você tiver a oportunidade, fale da palavra de Deus com o seu vizinho, com algum familiar seu, com alguma pessoa que Deus colocou na sua frente, ali na vida diária. Porque os discípulos de Jesus faziam isso. Enquanto eles iam anunciando o Evangelho. Ficou conhecido como a religião do caminho, porque eles pregavam onde eles passavam. A vida do cristão é assim, é uma vida que reflete sempre, deve refletir sempre a glória de Deus. No século XXI,
nessa nova era digital, nós também temos aproveitado a oportunidade de anunciar o Evangelho por meio das redes sociais, da internet, das mídias sociais, porque tem um alcance muito grande. Já falamos aqui de outros testemunhos, de pessoas que foram alcançadas por meio do uso de um recurso digital. Muita gente foi alcançada. Deus tem usado. A gente precisa entender que esses tempos, o que estiver à nossa disposição para fazer, faremos. E com certeza Deus está trabalhando, fazendo a obra, porque é Ele que convence as pessoas, mas de alguma maneira esse recurso faz parte. Então ajude aí o amigo da missão, aparece aí na sua tela, QR Code, você pode doar por meio de conta bancária, transferência bancária, por meio do Pix também, que aparece aí na sua tela o QR Code, você pode fazer a sua doação. E é isso, queridos irmãos. Eu gostaria hoje de trazer uma meditação para a sua vida, porque durante esses programas do Aliança de Oração, dessa última semana de dezembro, nós estamos aqui falando um pouco sobre essa época, final de ano. Nós fazemos sempre uma introspecção. Como que foi o nosso ano de 2023? Como que foram aí as metas que você tinha para esse ano? Você conseguiu terminar o ano bíblico, se você tinha essa meta? Você conseguiu comprar aquela coisa que você tinha planejado? Você conseguiu cumprir a sua tarefa de casa, aí, aquilo que você pensou em fazer em casa? Os seus filhos passaram de ano, graças a Deus por isso. Como que foi o ano de 2023? Foi tudo certo? A maioria dos seus planos deram certo, deram bem? O ano de 2024 está chegando, a gente está aí renovando as forças para entrar um novo ano e novas metas na nossa vida. Uma coisa importante, e hoje vamos falar sobre propósito, porque uma coisa importante para o homem, para a mulher, para o servo de Deus, a serva de Deus, é saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas, qual o propósito dele para cada um de nós. Tem um escritor chamado Rick Warren. Esse escritor, ele disse o seguinte, no seu livro Uma Vida com Propósito. Ele disse o seguinte: a pior tragédia na vida de um ser humano não é nem a morte. Olha que pesado assim, essa frase tem muito profunda. A pior tragédia na vida de um ser humano é viver uma vida sem propósito. É verdade, é muito difícil você passar a sua vida anos e anos e você não descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida, você não saber de fato o que Deus quer fazer por meio da sua vida. Mas eu quero dizer para você que todos nós fomos criados com um propósito e nós sabemos que existe um propósito geral na nossa vida, que é o propósito de adorar a Deus, glorificar a Deus. Mas como fazemos isso? Como é que na nossa vida nós vivemos a vontade de Deus e o propósito de Deus para cada um de nós? Algumas pessoas, todo ser humano, ele possui esse vazio existencial. É aquilo que a filósofo Dostoiévski disse o seguinte: todo ser humano possui um vazio do tamanho de Deus. A filosofia vai dizer isso, do tamanho de Deus, porque esse vazio é um vazio existencial. Ele é preenchido quando você consegue descobrir na divindade, em Deus, em coisas superiores, o sentido da sua vida, algo que não é simplesmente terreno e material, é algo que transcendente, imanente, é algo que vem de Deus para a gente poder chegar à compreensão desse propósito. Já de cara eu quero dizer para você que somente Deus é capaz de preencher esse vazio que é do tamanho dele. Algumas pessoas, elas procuram durante toda a sua vida preencher esse vazio existencial que, segundo aqui esse autor, somente Deus vai ser a peça desse quebra-cabeça. E algumas pessoas ficam virando a vida, correm a vida daqui para lá, de lá para cá, na tentativa de encontrar esse significado, esse sentido para a vida. Aquilo que os autores mais antigos diziam: quem sou, de onde vim, para onde vou, qual é o propósito da minha existência? Nessa busca insaciável de sentido, de significado, algumas pessoas elas acabam
buscando preencher esse vazio em outras coisas, em outras fontes que não trazem saciação para a sede, elas não preenchem o vazio de fato que existe dentro de cada um de nós. E aí você vai ver muita gente sem sentido, perdida, muita gente vai atrás de preencher esse vazio com o prazer. O prazer hoje é uma das coisas mais utilizadas pelos jovens, adolescentes, pessoas de todas as idades, na busca de preencher essa ânsia, essa necessidade que o ser humano tem, nessa avidez de encontrar algo que faça sentido na sua vida. E aí, gente, as pessoas, hoje em dia, nós vivemos numa cultura que é a cultura do prazer, é o culto ao prazer, é o hedonismo, é o narcisismo, é o individualismo. As pessoas, elas se colocam no centro e a sua vontade prevalece, e as pessoas vão tentando, através das sensações, dos experimentos, sempre preencher algo dentro de si, e ele busca preencher esse vazio. A Bíblia chama isso, na verdade, de fuga. Você sabia disso? Segundo Timóteo 2:22, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, o coração puro. Timóteo era um jovem como eu, como você, e ele procurava, de repente, talvez, ele era bombardeado ao seu redor pela cultura do prazer, do hedonismo, do individualismo, como hoje nós vivemos na nossa sociedade, não é verdade? Mas o apóstolo Paulo disse para ele: olha, você não vai encontrar o sentido da sua vida nessas coisas externas. Foge desses prazeres, são prazeres temporários, são prazeres que não preenchem o coração, não dão sentido à vida. Então, o apóstolo Paulo orientou Timóteo a fugir dessas paixões, desses prazeres da mocidade. Quando a gente é jovem, adolescente, nós temos esse olhar facilmente sendo atraído aí por essa cultura, mas o conselho da Bíblia Sagrada para cada um de nós é não encontrar o sentido, não mergulhar de cabeça na nossa vida nessas coisas, porque elas não vão, de fato, preencher o sentido da nossa vida. Tem uma outra coisa, e aqui eu considero talvez um pouquinho até mais grave, que as pessoas, elas vão procurar preencher esse vazio por meio do ocultismo. Você já ouviu falar sobre isso? Ultimamente, muitas pessoas, elas têm procurado viver nessas práticas esotéricas, do misticismo, nessa tentativa de conectar a vida com algo transcendente, mas ela vai buscar uma fonte mentirosa. A Bíblia fala que nos últimos tempos surgiriam doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Você acredita nisso? Existe muita coisa falsa, muita coisa mentirosa que está por aí para tragar o coração das pessoas que estão tentando buscar um sentido na vida. E elas vão buscar nessas coisas. E acaba que elas, ao invés de estarem buscando a Deus, buscando em Deus, elas estão buscando aí, na verdade, em coisas que são enganosas, que são mentirosas. Ultimamente a gente tem visto muito sendo divulgado, até abertamente nas redes sociais, cada vez mais essa conexão errada, essa busca negativa. As pessoas estão indo buscar em fontes mirabolantes, tentando encontrar ali. Existem os gurus, vamos colocar entre aspas, né, os gurus que querem te levar a esse patamar, essa conexão. A Bíblia fala sobre isso já desde os tempos antigos. Já algumas pessoas tentavam conectar dentro da igreja uma falsa religião, algo transcendente. Por exemplo, o gnosticismo, que se dizia algo superior ao Evangelho de Jesus e que iria levar as pessoas a um patamar elevado, iria transformar a alma da pessoa, conectá-la com algo superior. Então tenhamos cuidado, porque muita gente aí acaba enveredando por esses caminhos enganosos, e isso não é verdade, não traz ao nosso coração a verdadeira conexão em Deus. E aí eu posso falar também que existem falsas religiões e falsas filosofias, muitas aí assim escancaradas, e existem falsas religiões, falsas igrejas, falsos ensinos. A Bíblia alerta sobre isso, que haveria muita falsidade nos últimos tempos. Só existe uma verdade, meus irmãos, só existe uma porta de verdade, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho. E hoje em dia você é bombardeado por muita mentira. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim: como saber o que é a verdade? Qual é a verdade? O que é a verdade?
Parece aquela pergunta que Pilatos fez para Jesus, né? Muita gente dizia que Jesus era aquilo e era isso, muita confusão na mente dele. Ele perguntou para Jesus o que era a verdade. Então, nós sabemos que Jesus Cristo é o único caminho. Existem muitos caminhos, existem muitas escolhas, muitas placas, muitas religiões, muita gente chamando a sua atenção, mas só existe uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Muita gente vai buscar preencher esse vazio existencial em falsa religião. Além disso, muita gente vai buscar preencher esse vazio também por meio do status, por meio da riqueza material, por meio da fama pessoal. Hoje em dia, essa cultura está muito larga, muito ampla. A criança hoje já nasce, ela quer ser famosa, ela quer ser youtuber. Nada contra isso, você pode ter essa profissão. Mas, na verdade, em muitos casos, o que está no desejo, no coração infantil da pessoa é a busca por like, é a busca por aparição, é a busca por seguidores, simplesmente uma busca por preencher uma razão de existência. Você quer ser alguém, você quer ser visto, ser notado, e às vezes você vai buscar isso por meio da riqueza material, do status social. São coisas que não vão preencher o nosso vazio. Quantas pessoas famosas você conhece? Quantas pessoas que são multifamosas ou multimilionárias, e muitas delas às vezes aparecem na notícia de televisão, noticiários da internet de televisão, são pessoas que às vezes estão perdidas, desconectadas de Deus. Tem tanta coisa, mas não tem um principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar você, para a gente caminhar aqui para o final dessa reflexão, para aquilo que é importante de fato na nossa vida. Descobrir qual é o verdadeiro propósito de Deus para cada um de nós. O livro de Efésios é um livro de sabedoria que remete-nos a tempos anteriores à criação. Se você ler lá o capítulo 1 de Efésios, você pode ler todo o livro de Efésios, mas eu quero destacar 2 versículos aqui para você, que é o capítulo 1 de Efésios, e o versículo 1, e depois o capítulo 2 e o versículo 10. Eu quero ler esses 2 versículos com você, porque esses versículos eles falam sobre como encontrar o verdadeiro propósito para a nossa existência, como preencher o verdadeiro vazio dos nossos corações. Acesse aí a sua Bíblia, pode ser no celular, pode ser na Bíblia física, se você tem a oportunidade. Efésios capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, aos fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3 é a chave, né? O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 4. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E o versículo 5 diz assim: e nos predestinou para sermos seus filhos por adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Esse texto de Efésios é um texto muito poderoso, ele tem palavras que são superiores, são transcendentes, são imanentes, vem de Deus, algo que pertence à mente de Deus, ele revelou para a gente aqui. Ele disse que o nosso Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou para vivermos uma vida. E agora, se você for para o capítulo 2 de Efésios, versículo 10, você vai entender qual é esse propósito, qual é essa eleição de Deus. Afinal de contas, você entende que Deus te elegeu, te escolheu, te predestinou para algo. Tudo bem, mas para quê? Vamos lá, capítulo 2, versículo 10. O texto diz assim: porque nós somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, os quais Deus preparou que andássemos nelas. O texto está revelando aqui que o propósito da nossa existência é viver para a glória de Deus, é caminhar para as boas obras, por meio das boas obras. E as boas obras você conhece, a Bíblia fala muito sobre as boas obras, as coisas pelas quais você deve viver a sua vida cristã. A Bíblia pauta quais são os valores cristãos, você deve praticar esses valores, viver esses valores. Você foi chamado para esse propósito na sua vida. Se você ainda tem dúvida de qual o propósito real de Deus para a sua vida, para a sua existência, para o seu coração, fale com Deus, abra o seu coração a Ele, fale para Ele da sua necessidade
de ser preenchido por Deus. Fale para Ele que seja um pouco mais claro, fale claramente ao seu coração e abra a sua mente, que eu tenho certeza que Deus ele vai trazer iluminação para a sua vida e você vai entender aí como que você pode viver o propósito de Deus na sua vida. Mas nós podemos dizer e afirmar com toda certeza que é vivendo o Evangelho, vivendo o chamado pelo qual nós fomos chamados desde a fundação do mundo, eleitos para sermos filhos de Deus. O texto diz assim, nós somos sua feitura, criaturas de Deus, obra de Deus. Deus não faz nada do que não preste, Deus não faz nada que Ele possa desaprovar. O que Deus faz, tudo que Deus faz é bom. Então você foi feito para ser assim, você foi feito para agradar a Deus, você foi feito para ser perfeito como o vosso Pai Celestial perfeito é, assim a Bíblia diz. Imitar a Jesus, se espelhar em Jesus é o propósito da nossa existência. Amém? Que Deus te abençoe, que você nesse ano de 2024 possa andar na direção de Jesus Cristo, caminhando, seguindo o propósito que você foi chamado, que é viver para a glória de Deus, caminhar nas boas obras que Deus já de antemão preparou, vivendo os valores do reino, que essa é a nossa grande missão. Vamos orar agora nesse momento e nessa oração vamos fazer uma oração especial, colocando diante de Deus a nossa vida, colocando diante de Deus os nossos propósitos e por mais que você tenha propósitos pessoais, planos, metas pessoais, e isso é bom, e isso está correto, a principal razão, o principal motivo, o principal propósito de Deus para a sua vida, vamos colocar nessa oração, que é para que a gente consiga viver e agradar a Deus e seguir a sua vontade e o chamado dele nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui encerrando mais uma aliança de oração e eu quero te agradecer porque passamos aqui essas semanas, esse final de ano chegando e apesar da correria, apesar da dinâmica do dia a dia, nós estamos aqui começando mais um dia na presença do Senhor nosso Deus, buscando em Deus o alimento para a nossa alma, buscando em Deus que é a fonte inesgotável e que sacia a nossa sede. O Senhor Jesus Cristo é a razão da nossa existência, Deus o nosso Pai, é o grande propósito da nossa vida, está em Deus, somente Deus pode preencher esse vazio que existe dentro de cada coração. Eu oro ao Senhor agora, para que esse irmão e essa irmã que está junto desse momento intercedendo conosco ou apenas ouvindo essa oração, eu oro a Deus para que o Senhor Jesus Cristo se revele de uma maneira especial a esse irmão, a esta irmã. A Tua palavra é a revelação geral para as nossas vidas, uma revelação especial, que esse irmão e esta irmã possam encontrar essa palavra falando profundamente ao seu coração. Meu Deus amado, que possamos ter a certeza de que fomos chamados para viver a vida cristã, correr a carreira cristã. Assim como o apóstolo Paulo escreveu para a igreja, dizendo que eles foram chamados das trevas para a luz e que agora não fazia mais sentido eles cogitarem com as coisas do passado, não fazia mais sentido se pôr debaixo de escravidão do pecado, que a vida deles agora estava focada em Cristo. Dessa mesma maneira eu oro ao Senhor para que a vida de cada um dos Teus servos permaneça firmada em Ti, que possamos olhar para o alvo que é Jesus Cristo, que possamos olhar para a frente, que possamos nos desviar, Senhor, daquilo que tenta tirar o nosso foco, a nossa atenção, daquilo que é externo, que tenta roubar o nosso coração. Podem ser as preocupações, pode ser as questões materiais, pode ser, Senhor, os nossos desejos pessoais e carnais. Eu oro a Deus para que tudo isso seja submetido à vontade do nosso poderoso Deus. Que nada esteja acima da vocação pelo qual fomos chamados, que é vivermos para a glória de Deus. Eu oro ao Senhor Jesus Cristo para que abençoe cada irmão, cada irmã, cada família, que tenha um ano abençoado, um final de ano abençoado. Estamos orando aqui pelo próximo ano, para que nesse novo ano as nossas metas, nossos sonhos e realizações estejam nas mãos de Deus e que principalmente nós possamos viver a vontade de Deus para a nossa vida. Te agradecemos, Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Podemos encerrar aqui com a bênção sobre a sua vida. Eu creio que Deus, Ele está disposto a ouvir
a oração sincera dos seus servos. Fechemos nossos olhos, vamos nos despedir com a bênção e que tudo ocorra dentro do plano de Deus, da vontade de Deus na sua vida. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo, que a consolação do Espírito Santo, que os propósitos do Espírito Santo para nossas vidas estejam sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém? Que Deus abençoe, tenha um final de ano abençoado, uma feliz semana, que o Senhor Jesus Cristo seja contigo. Amém.